Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos iniciando outro módulo do curso de informática, dessas aulas de informática que nós temos aqui no Jornal dos Concursos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rede de computadores. Assunto certo na sua prova de concurso público, assunto também certo nessas provas de seleção que se tem por aí. É um assunto sempre abordado, então esse tema, a nossa exposição aqui, você tanto vai aproveitar para o concurso público, ou tanto vai aproveitar para essas provas de seleção que as empresas fazem, né? Então, existem aquelas entrevistas, essas empresas que contratam, sem ser os órgãos públicos, existem as entrevistas para conhecer você, para conhecer suas atividades profissionais, e em regra, o que está ocorrendo agora? Eles estão aplicando algumas provinhas de conhecimentos gerais, para identificar sua personalidade, seus conhecimentos técnicos e até as suas atualidades no mundo da TI, no mundo da informática. Então, de vez em quando, nessas provinhas, a gente observa se você conhece um pouquinho sobre a internet, se você sabe configurar um e-mail, se você sabe que é um protocolo. Então, essa vertente da iniciativa privada também é colocada aí para a área pública, nos concursos públicos. Então, eu acho que esse tema é muito interessante para você. E a gente vai dar início agora. Lembrando que se você quiser complementar as nossas aulas com um pouquinho mais de material, tá aí meu nome, Rodney Dancas, tá aí o meu site, professoridancas.com.br. Lá tem algum materialzinho que pode até te ajudar um pouquinho mais, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre rede de computadores. Eu gostaria que você acompanhasse também aqui ao lado com os nossos slides que são projetados aqui no Jornal dos Concursos, aqui no site do Jornal dos Concursos. Bem, o que a gente tem que saber? O surgimento da rede de computadores. Quando é que surgiu a rede de computadores? Que época que surgiu? Bem, ela surgiu em 1969, pleno auge da Guerra Fria. Então, se a gente lembrar um pouquinho de outros módulos de nossas aulas, quando a gente falou de hardware, o computador moderno, com seus elementos principais, né, processamento, memórias, dispositivos de entrada e saída, esse computador, nessa concepção, ele surge na Segunda Guerra Mundial. Legal, Segunda Guerra Mundial, 1940, 1950, aquela década de 40, comecinho de 50, a gente está surgindo os computadores na arquitetura atual que nós temos na atualidade. Bem, surgiram os computadores, passaram aí uns 20 anos, mais ou menos 15, 20 anos, surge essa rede de computadores onde esses computadores são conectados entre si para trocar informações. A primeira rede surgiu nos Estados Unidos em 69 e o nome dessa rede de computadores, ela foi chamada de ARPANET. O que você tem que saber então? Que a ARPANET foi a precursora da internet, ou o pai ou a mãe da internet. A internet hoje é o que era a ARPANET em 1969. Claro que naquela época a rede era bem menor, com menos recursos que nós temos hoje, mas foi apenas uma evolução, Bem, o que a gente precisa saber então sobre o contexto atual da rede de computadores? Eu peço para você observar no slide novamente que o surgimento da rede de computadores foi nos Estados Unidos e o contexto atual é que essa rede se expandiu e ela está fazendo a conexão numa visão global. A rede está espalhada pelo mundo. Nós temos até, recentemente, comentários ou noticiários na imprensa das interceptações de dados, né, que repercutiu no mundo inteiro pela NSA, onde a NSA, que é a empresa de segurança, que é a agência de segurança norte-americana, que estava fazendo interceptação de dados do governo brasileiro, do governo alemão, da Europa, da Ásia. Bem, o que a gente está vendo? Que a rede de computadores, trocando informações, ela pode ter um alvo, né? Ela pode ser interceptada. Bem, então esse é o nosso contexto. A rede está no mundo e não mais nos Estados Unidos. 69, nós estamos em 2013, a gente sai do modelo denominado ARPANET, que era um modelo muito simples, um modelo de convergência digital chamado de internet. Pois bem, dentro dessa visão de internet, eu chamo a atenção para nós olharmos aqui o nosso slide, que a internet ela funciona, além das suas conexões físicas, com alguns parâmetros lógicos.
Um desses parâmetros lógicos é chamado de protocolo. Protocolo. O que é protocolo? Se você quiser anotar protocolo, a gente vai falar assim, de jeito bem simples, bem simples. É o conjunto, né, de regras que determinam, né, o transporte de dados em ambiente de rede. E eu chamo aqui a atenção, olhando lá no slide, você vê que você tem algumas palavrinhas. NCP foi o principal protocolo da ARPANET, ok? NCP foi o principal protocolo da ARPANET. ARPANET não existe mais. Hoje o nome é Internet. Hoje o nome é Internet. Então, olhe lá o slide. O principal protocolo da Internet, qual que é? É o TCP/IP. É o TCP/IP. Então a gente tem que ter como conceito ou como entendimento para sua prova de concurso ou sua prova de seleção que o TCP/IP é o principal protocolo da internet. Eu vou fazer uma consideração que a gente vai escrever juntos. Então é assim, ó. Você põe assim, a gente põe assim para um negócio bem bonitinho, ó. A gente vai escrever aqui no 4, você anota no seu caderno se você achar interessante, né? Porque é sempre bom anotar o que a gente fala. Internet. O que a gente sabe da internet? A gente sabe que a internet é uma rede mundial, ok? Estou escrevendo com vocês, né? De computadores. Minha letra não é muito bonita não, mas eu estou escrevendo, acho que está muito bem definido para a sua prova. A internet é a rede mundial de computadores, ok? Essa rede mundial, para ela funcionar, ela precisa das conexões físicas. A gente não vai falar das conexões físicas, mas a gente pode sintetizar que as conexões físicas, elas compõem o que a gente chama de uma estrutura principal chamada de deixa eu apagar aqui, peraí que eu errei aqui, peraí. Essa estrutura física, sintetizando, ela é chamada de, vamos lá, de backbone, ok? Backbone é a estrutura física de conexão da rede de computadores, da internet como um todo. Porém, para ela funcionar, ela vai precisar aqui do que a gente chama de protocolo. Então a internet precisa de protocolo. Veja que eu estou colocando a cor vermelha, eu estou dando um destaque. Qual que é o principal protocolo da internet? Que você tem que anotar aí. É o tal do TCP/IP. TCP/IP. O que é TCP/IP? Aí você coloca TCP/IP é o conjunto de protocolos para os serviços da internet. Ah, que legal. Olha só, serviços. Quais são os serviços da internet? Ó, vou colocar um aqui que você sabe, e-mail. E-mail é um serviço, precisa de protocolo específico. Outro, uso da voz sobre a internet. VoIP, ok? Então, olha só, alguns dados importantes que nós anotamos. Internet. O que é internet? Internet é a rede mundial de computadores. Beleza. Ela está ligada de forma física com uma estrutura chamada de backbone. Não vou falar de backbone. Porém, é importante que nós entendamos, né, o que vem a ser protocolo. O principal protocolo da internet é o TCP/IP. E o que é o TCP/IP? É o conjunto de protocolos para todos os serviços da rede. Detalhe importante. O que é protocolo? Vamos definir protocolo? Então a gente vai falar assim, ó. Olha aqui para mim, amiga. Você na internet, olha para mim. Isso. Você também, meu amigo. Olha aqui. Eu estou conversando com você. Sim ou não? Responde. Isso, sim, respondeu. Legal. Então, a gente está conversando, mesmo que a gente esteja distante, beleza? A gente está conversando aqui. Então, você está entendendo o que eu estou falando, você está interagindo comigo. Está interagindo, legal. Faz de conta que nós sejamos computadores. Eu sou um computador e você é outro computador. A gente está conversando? Sim, então a gente estabeleceu um protocolo de comunicação. Esse protocolo, para nós nos entendermos, ele é chamado de língua portuguesa. E os computadores na internet precisam de um certo entendimento. Eles precisam de entendimento. Eles precisam estabelecer regras para a conversação. Os computadores precisam estabelecer regras para trocar informações. Então existem os protocolos de internet. O principal protocolo é o TCP/IP, mas eu tenho protocolo como o SOL TCP, SOL IP, eu tenho o POP, HTTP, HTTPS, e assim vai. Volta aqui para mim, preste atenção,
Preste atenção no que eu estou falando. Então vamos conceituar o protocolo. Protocolo vai ser uma espécie de linguagem que os computadores utilizam para trocar informações. Eu vou escrever, você olha aqui junto comigo no cantinho da tela, anota no seu caderno. Então protocolo é o conjunto de regras, né, que determina e especifica, né, o transporte de dados em rede. Ok? Esse é um conceito bem legal, Agora eu vou colocar um outro conceito também legal. Olha só que interessante o nosso quadro. Eu estou fazendo uma espécie de mapa mental para você. Então, desse jeito, como o protocolo vai especificar as regras de transporte de dados de um local para o outro em ambiente de rede com os computadores, eu posso dizer que é uma espécie de... Ops, errei, peraí, escrevi espécie errado. Vamos corrigir. Nossa, escrevi tudo errado aqui. Ainda bem que eu não sou professor de língua portuguesa, né? Não poderia estar errando, posso, né? Então vamos lá, põe assim, espécie de linguagem. É uma espécie de linguagem. Opa, isso aqui é importante, ó. Espécie de linguagem que os computadores utilizam para trocar informações. Ok? Anota esse quadro aí. É um quadro bem resumido do que a gente falou, mas bem legal para você ter um entendimento geral. Pois bem, anotou? Vamos para o próximo slide? Vamos lá para o próximo slide? Então, olha só, o que eu coloquei aqui? Super protocolo TCP/IP. Pois bem, é o que eu falei, o TCP/IP, ele é um super protocolo. Por que ele é um super protocolo? Porque, na verdade, ele não é um protocolo. Deixa eu explicar melhor aqui, deixa eu colocar algumas anotações para você. O TCP/IP, olha só, TCP/IP, ele é o conjunto, vou escrever assim, ó, conjunto, você escreve também no caderninho, ou pilha do quê? De protocolos para internet. E olha só, o que eu estou escrevendo aqui cai direto em prova, hein? Cai direto em prova de concurso público e as provas de seleção aí que nós temos. Entendeu? Conjunto ou pilhas de protocolo. Se eu falo que ele é um conjunto ou pilhas, eu posso falar que ele é o super protocolo. Super protocolo, tá? Super protocolo, sem problema nenhum. E dentro dessa visão, o TCP e o IP, eles são divididos em dois protocolos, TCP e o próprio IP. O que faz o protocolo TCP? O protocolo TCP, ele cuida do transporte de dados. Que legal. E o IP? O IP é o protocolo que cuida do roteamento de dados. Esses dois são os principais. Claro que dentro do TCP você tem outros, estou escrevendo aqui igual você, outros protocolos. Quais são esses outros protocolos? Você tem o POP, você tem o SMTPS, você tem o FTP, você tem o DHCP e assim vai. Você tem vários protocolos, mas esses são os principais. Quer dizer, esses são os principais, esses são alguns que eu citei. Os dois principais do conjunto TCP/IP é o TCP e o IP. Lembrando que o TCP cuida de transporte de dados e o IP, ele cuida do roteamento de dados. Detalhe, o IP também é um número que identifica um computador em rede. Então, ele também serve como um número que identifica um equipamento em rede. Então, quando se faz, quando são realizadas as buscas no mundo digital, quando a polícia quando a polícia quer investigar, a polícia judiciária quer investigar algum crime de internet, algum crime cibernético, um dos parâmetros para essa investigação é a identificação desse número, chamado número IP, ok? Então, um detalhe importante, TCP/IP é o principal protocolo de internet, sendo que o TCP cuida do transporte, o IP, o número do computador, além de cuidar do roteamento de dados. Lembrando que o TCP/IP, ele é, na verdade, um conjunto de diversos protocolos, por isso que nós chamamos de superprotocolo. Tanto é um superprotocolo que eu chamo a atenção de você desse próximo slide aqui. Olha lá que interessante. Então, o que a gente colocou? A gente colocou alguns protocolos que são cobrados em provas de concurso, em algumas provas de seleção, para ver se o candidato tem um entendimento sobre as funcionalidades desses protocolos. Quais são esses protocolos?
o HTTP, o HTTPS, o POP, o SMTP e o FTP, tá certo? Vou chamar a atenção novamente de você para alguns comentários que nós vamos colocar aqui para você anotar. Bem, vamos lá, vamos adicionar um slide, vamos abrir aqui uma telinha para você. E o que a gente tem que falar? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo HTTP e HTTPS. Gente, ambos os protocolos servem para navegar em páginas gráficas, né, em páginas gráficas da internet. Então, para navegar em páginas gráficas, eu preciso do protocolo HTTP ou HTTPS, que vai trabalhar com hyperlinks. Hyperlinks são os vínculos entre páginas, entre sites, ou mesmo entre páginas diferentes. Dentro da mesma página, páginas diferentes ou sites diferentes, né? Vou colocar aqui portais, tá? Portais porque eu posso estar saindo de um site para um outro site. Eu estou no portal da UOL, vou para o portal Jornal dos Concursos, entendeu? Então eu faço isso por meio do hiperlink, que está dentro do protocolo HTTP e HTTPS. Detalhe! Presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Olha aqui, olha aqui. Qual que é a diferença entre o protocolo HTTP e HTTPS? Essa letrinha S aqui. Essa letrinha S no HTTPS, ó, estou escrevendo em vermelho para você copiar também. O HTTPS vai indicar que a comunicação está criptografada. Detalhe importante, no seu navegador, no seu web browser. O web browser o que é mesmo? É o navegador de internet. Navegador de internet. Então no seu web browser vai aparecer o que? A figura de um cadeado, identificando que aquela comunicação é segura. Ok? Lembrou disso? Detalhe importante, na barra de endereços, onde você digita o endereço de um site, de um portal, se ele estiver utilizando, preste atenção, isso aí, olha, o que eu estou falando aqui, são aquelas pegadinhas de prova que te coloca lá na frente. Então isso aqui está caindo direto em prova, hein? Está caindo direto em prova, hein? Não fala para ninguém, anota aí. Olha só, na barra de endereço, onde você coloca o endereço do site, se for um site seguro, se estiver utilizando o HTTPS, na barra de endereço, a cor dessa barra vai ser a cor verde. É isso que está caindo em prova. Caiu bastante cadeado no passado, hoje está falando sobre a cor verde, identificando que esse site é seguro. Essa dica ninguém tem. Beleza. Então falei já do HTTP e HTTPS. Legal, o que mais que a gente tem? Vamos colocar outro slide em branco aqui. Aí a gente pode escrever um pouquinho mais. Vamos lá, clica lá, branco. Foi. Olha só, então eu falei do protocolo HTTP e HTTPS. Existe o protocolo, nós temos o protocolo POP e o SMTP, ok? SMTPS, porque o SMTP foi atualizado para SMTPS. Esses protocolos estão relacionados, preste atenção agora, relacionados diretamente aos, vamos escrever assim em português, as mensagens eletrônicas da internet, que nós conhecemos como e-mails. E-mails. Então a gente tem dois protocolos, o POP que é responsável pelo recebimento, né, de mensagens eletrônicas. Estou fazendo um envelopinho identificando que é e-mail. Então o POP é o protocolo que trabalha no ciclo de recebimentos de mensagens eletrônicas da internet, de uma intranet, para o seu computador. Então está aqui o seu computadorzinho recebendo e-mail. Ok? Legal? Ou você tem o SMTPS, ou pode cair SMTP, né? Vou colocar entre parênteses o S. SMTP era antigamente mais utilizado, agora é SMTPS. E esse SMTPS faz o seguinte, você utilizando um computador, você faz o seu e-mail lá no seu computadorzinho, e esse e-mail ele é encaminhado para a nuvem da internet. Então ele trabalha de forma diferenciada. Chama a sua atenção. POP recebe e-mail da internet. SMTPS encaminha e-mail para a internet. Essas são as diferenças
que você tem que lembrar na hora da sua prova de concurso, na sua provinha de seleção. Ok? Legal, legal, legal. Vamos agora só finalizar dentro desses slides, desses protocolos que eu coloquei. Vamos falar um pouquinho sobre o protocolo FTP. Nossa, FTP cai direto em prova. FTP é uma sigla, né, de File Transfer. Estou escrevendo aqui no quadro para você, Transfer Protocol. Bem, traduzindo, né, e já contextualizando, FTP é o protocolo que agiliza a transferência de arquivos entre computadores. Gente, eu estou escrevendo aqui conceito de prova, resposta de prova. A gente pode escrever juntos, a gente pode ter um bom material aqui, o Jornal dos Concursos, com o material que você vai escrevendo. Legal. Então, o FTP é o protocolo que agiliza a transferência de arquivos entre computadores. Detalhe importante, duas palavras aparecem muito em prova. Deixa só mudar a cor da canetinha aqui, ó. Duas palavras aparecem muito quando um protocolo cobrado é FTP. A palavrinha download, que significa baixar arquivos, ok, ó, flechinha para baixo, baixar arquivos, e upload, né, significa encaminhar, enviar arquivos, subir arquivos, ok? Toma cuidado com isso, que isso sempre cai em prova, ok, gente? Bem, sobre conceitos gerais aí sobre internet, sobre rede, o que é o protocolo, quais são os protocolos de internet, quais são os protocolos mais utilizados e qual serviço é utilizado, eu acho que a gente conseguiu dar uma dinâmica bem legal nesse módulo, ok? Qualquer dúvida que tenha surgido, volta, assista de novo, faça suas anotações no caderno. Antes de passar em concurso público, né, eu passei em alguns concursos, a gente vai estar durante nossas aulas aqui no Jornal dos Concursos e até em outros módulos de entrevista, passando algumas dicas, né, de estudo, como que eu fazia para estudar. E eu anotava o que o professor falava, anotava, do meu jeito. E desse jeito eu conseguia memorizar, gravar e entender. Então, além de você visualizar a aula, claro que é super importante, mas se você tiver um tempinho a mais de anotar a fala do professor de informática, do professor de língua portuguesa, do professor de direito administrativo, né, de direito constitucional, você vai ter um material excelente. Mas isso a gente conversa em outros módulos aqui do Jornal dos Concursos. Por enquanto ficamos só com a aula de informática. Tá aí, eu deixei no meu slide aí a minha referência, só um livrinho que eu estou seguindo, Informática para Concurso de Editora Método, do livro que eu escrevi, que nossas aulas aqui do Jornal dos Concursos são baseadas dentro desse livro, é um bom livro para sua referência, ok? Minha amiga, forte abraço, meu amigo, forte abraço, bons estudos, sucesso, tudo de bom, e eu espero vê-lo no próximo módulo. Valeu, até daqui a pouco.